Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio 93. 93 vezes. Quase 2 já anos, né? sentando quase 2 anos, estamos quase completando 2 anos. Vamos fazer um episódio muito especial hoje com o professor Gustavo Nogueira. O professor é médico veterinário, formado pela USP em 2001. Depois ele fez mestrado em clínica cirúrgica, também pela USP. Participou como palestrante em várias semanas acadêmicas e como professor de cursos de pós-graduação e graduação em diversas universidades espalhadas pelo Brasil. Além disso, publicou artigos em revistas e congressos da área. Ele atua como professor em cursos de especialização em cirurgia veterinária, além de lecionar na graduação no curso de medicina veterinária da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS. Possui ampla experiência em clínica médica e cirúrgica, além de gestão hospitalar. E atualmente ele oferece os serviços de atendimento como clínico geral e cirurgião geral no Veros Hospital Veterinário, além de cirurgias gerais e de alta complexidade no mesmo hospital. Bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. Prazer, obrigado Gustavo, obrigado Dan, boa tarde a todos e vamos lá, acho que bater um papo gostoso sobre esse assunto que eu sou apaixonado, que é cirurgia. E se a gente puder só falar de cirurgia complicada e difícil, aí é o que me diverte mais. Boa, vamos nessa então. Mas a gente sempre gosta de saber como tudo começou. Você sempre quis ser veterinário, como que você escolheu o curso, se durante o curso de veterinária você já sabia que é para essa área de cirurgias, ou se foi mudando ao longo do curso, conta um pouco pra gente. Muito bom. Então, assim, a minha história na veterinária, assim, sempre quis ser veterinário. Então, desde criancinha, isso era uma ideia que eu tinha, ser veterinário. Eu lembro que na época, chegando próximo do vestibular, o meu pai tentou me demover da ideia, queria que eu fosse médico. E eu falei, pai, eu não quero ser médico, eu quero cuidar de bicho. Ainda por influência dele, na época de prestar vestibular, prestei medicina também. Eu sempre fui um aluno muito bom, eu acabei passando em veterinária e em medicina. E aí Na USP? eu prestei veterinária na USP, medicina na Unicamp. E aí eu passei nas duas. E aí o meu pai estava certo que eu ia me matricular na medicina. E eu falei, não, eu vou me matricular na veterinária. E assim segui. E sigo há 23 anos muito feliz como médico veterinário. Bacana. Né? Minha ideia inicial em entrar na faculdade era trabalhar com cavalo. Eu entrei na faculdade com a ideia, vou trabalhar com cavalo. E começou, eu fui atrás, busquei estágio e só tomava não. Comecei a perceber que é um mercado muito fechado. E aí falei, vou continuar tentando, mas vou me abrir para outras áreas. No segundo ano da veterinária, a gente vai para Pirassununga, na fazenda da faculdade, fazer coisas com grandes animais. Chegou lá meu primeiro estágio, obviamente, que eu fui buscar com cavalo. Não gostei. Então, a área que eu queria foi meu primeiro estágio, olhei e falei, não gostei disso aqui, achei chato. Em seguida, surgiu uma chance de estágio lá em Pirassununga ainda, com suínos, criação de suínos. Comecei, olhei e falei, não gostei. Eu não gostava de nada. Eu comecei a olhar para aquilo e falar, será que eu estou na faculdade certa? Será que o meu pai não estava certo e eu tinha que ter ido para medicina? Aí, beleza. Terceira oportunidade, fui trabalhar com pequenos ruminantes. E aí eu me encontrei. Foi um estágio que eu gostei. Acordava todo dia, 5h30 da manhã, ia às 6 da manhã, começava a ordenha das cabras, ia lá, e aí tomava o meu leitinho com o cafezinho com leite direto da teta da cabra, muito bom. E assim segui até o final do quarto ano. Final do quarto ano a gente já tinha voltado para São Paulo, então era mais difícil a atividade com pequenos ruminantes. Apareceu lá na faculdade um estágio em cirurgia. Bom, vou dar uma olhada nisso, né? Quem sabe não é uma coisa legal. E aí foi quando meus olhos brilharam e eu percebi de verdade que eu tinha encontrado meu caminho na veterinária. E aí falei, beleza, encontrei meu caminho. Muito bom. Mas eu quero fazer algo diferente na cirurgia. Na época, era 1999, não existia cirurgia cardíaca na medicina veterinária. Então eu falei, que tal começar a operar coração? Achava uma coisa muito interessante, eu tinha muito gostado de estudar coração na anatomia, na fisiologia. Então eu falei, vamos atrás disso. Fui atrás de um professor da cirurgia, e esse professor falou assim, você é louco,
operar coração de cachorro, isso não vai dar em nada, esquece disso, não vai virar. E aí tomei um grande não. E aí é algo que eu gosto até de falar sempre para os alunos, que não desista dos seus sonhos no primeiro não. Eu falei, eu vou continuar atrás disso. Pois achei uma pessoa que conhecia médicos no INCOR. Fomos lá para o INCOR e falei, bom, se não tem veterinário que opera coração, vamos tentar começar a operar coração, aprender a operar coração com gente. Batemos lá no INCOR, professor Fábio Jatene, filho do Adib Jatene. Professor, quero aprender a operar coração, sou veterinário. Ele, uma coincidência interessante, casado com uma veterinária. Ah, que legal. E aí virou e falou assim, pô, que legal, vamos aprender. E aí começou com um grupo de veterinários na época, uma parceria muito legal com o INCOR. A gente indo lá assistir cirurgia, começar a fazer coisas. E aí, ao mesmo tempo, tinha um pessoal já pós-graduando na cirurgia lá na USP, a gente montou um laboratório de cirurgia cardiotorácica veterinária. E aí que começou essa questão de cirurgia de alta complexidade. Aí, no início, era muito interessante, o pessoal do INCOR vinha na faculdade veterinária operar cachorro com a gente. Então, as primeiras cirurgias cardíacas em cão, a gente estava junto com os médicos do INCOR, porque a gente estava aprendendo. Isso em 1999. Hoje, 2024, 25 anos depois, está muito evoluída a área de cirurgia cardíaca na veterinária. Então, Tem muita cirurgia cardíaca? tem bastante, tem bastante. Lógico que um dos pontos que atrapalha ainda muito a cirurgia cardíaca hoje em dia é custo. Né? Eu vou, sei lá, vou colocar um marcapasto num cachorro, só o aparelho custa próximo de R$10.000, tirando toda a mão de obra de equipe, de tudo que participa. Então ainda são cirurgias com valores financeiros muito altos. E esses seguros saúde aí não bancam isso aí? A maioria não. A maioria não. A maioria não. Então isso normalmente é particular. Mas, ao mesmo tempo, o mundo foi mudando. Lá atrás, quando eu estudei, quando eu me formei, o cachorro era aquele membro da casa que ficava no quintal, não tinha essa ligação. Hoje em dia, eles estão virando membro da família. Então, A família não tem filho? chegar o casal, tem lá o cachorro e falar, ele tem um problema no coração, precisa colocar um marca-passo para ele não morrer. A pessoa vai mover mundos e fundos para falar, eu vou arrumar dinheiro para fazer isso aqui, para salvar o meu filho canino, porque é assim que eles têm sido vistos nas famílias hoje em dia. Então, a trajetória foi mais ou menos essa. Então, aí me formei, fui fazer um mestrado em cirurgia, e aí, depois de um tempo, a medicina me chamou de novo. O pessoal do INCOR, com quem eu tinha feito todo esse trabalho, falou, por que você não vem operar com a gente? Só que para operar com a gente, você tem que ser médico. Então, faça uma faculdade de medicina. Aí teu pai gostou. Daqui 6 anos, você vem fazer residência com a gente, você entra na cirurgia do INCOR. Não tive coragem de cursar uma nova... E não tive coragem de largar os animais, porque é isso. Me fala uma coisa, esses cães que operam o coração são jovens, médios ou velhos? Existe diversos tipos de doença que levam à cirurgia cardíaca. As que a gente mais faz hoje em dia são jovens. Então a gente Porque não tem muito nexo operar um cachorro muito idoso. Né? Então a gente opera as doenças congênitas. Então o animal nasceu com um problema no coração, a gente vai e arruma para ele ter uma vida longa e boa. Os mais idosos são, às vezes, as mesmas doenças que os humanos idosos têm. Então, é na válvula do coração, e aí dá uma insuficiência. Em humano, troca. Por que a gente não troca na veterinária? Porque, assim, para uma cirurgia dessa, o coração tem que ficar parado, sem bater, pelo tempo que eu estou trocando a válvula no coração. E aí eu preciso do auxílio de uma máquina, que enquanto o coração está parado, o sangue sai nessa máquina, vai oxigenando, vai fazendo o que coração precisa. Externo. E até hoje, isso a gente começou a mexer lá atrás, no ano 2000, até hoje ainda não se conseguiu resultados consistentes usando essa máquina para operar coração de cão. No Brasil ou no mundo? No mundo. Hoje em dia tem um autor japonês que ele está publicando, assim... A gente está sabendo que ele tem alguns casos de sucesso usando a circulação extracorpórea, mas ele ainda é muito inacessível. Eu já tentei contato com ele por tudo que é e-mail, eu já contratei um tradutor para escrever o e-mail para ele em japonês e ele não responde. Então, é o único cara no mundo... Dá para usar o humano nesse caso?
Então, o que a gente percebeu trabalhando, teve alunos de doutorado lá na USP que fizeram um trabalho testando essa máquina. O grande problema de adaptar o que tem do humano no cachorro, o sangue do cachorro sofre muito ao passar por essa máquina. E aí ele não consegue sobreviver pós-cirurgia. Hoje, se a gente falar, vou colocar 10 cães em circulação extracorpórea, de 1 a 2 sobrevivem. É muito pouco ainda, não dá para eu trazer isso para a rotina, né? Eu não posso ter uma técnica cirúrgica que vai me dar a previsão muito boa De 20%. de 10 a 20%. Então isso não dá. Então ainda precisa de estudo, né? Então, algumas cirurgias a gente ainda não consegue fazer. Outras, ou que eu consigo fazer com o coração fechado, então eu não preciso abrir, eu faço a cirurgia com o coração batendo. Isso dá para trabalhar, é o que a gente faz nas congênitas. E tem algumas que precisa abrir o coração. A gente tem uma técnica de parada circulatória que você baixa a temperatura do paciente, aí o metabolismo dele diminui. E aí eu consigo ficar com o coração parado por 8 minutos sem lesão cerebral. Então, essa cirurgia Essa é completa. é das mais tensas que existe, porque assim, a partir do momento que parou o coração, eu tenho 8 minutos para abrir o coração, Nossa, corrigir o que está lá dentro, fechar o coração, e o anestesista fica do lado ali com o cronômetro, falando sim, até 8 minutos esse coração não voltar a bater, o paciente morre. Então, essa é uma das cirurgias mais tensas que a gente E aí você faz ela em quantos minutos? Então, eu me programo, falei isso em aula Vou fazer em hoje. 7. Eu me programo a fazer de 6h30 a 7, porque aí ganha um tempinho. E aí, como é que a gente vai fazer essa cirurgia? Eu pego a equipe que vai participar comigo, uma semana antes, é todo dia treinando. Que é aquela coisa assim, eu tô no meio da cirurgia, numa normal, eu viro pro lado com o meu auxiliar, falo, você me dá agora um porta-agulha com o fio de sutura polipropileno? Ele vai me dar. Nessa, Tá que tá tem pronto. que ser tudo movimento pronto. Então, no que eu faço assim com a mão, Pau. ele já bota o instrumento. Errou um passo, acabou, perdeu. Então, essa é das mais tensas que tem. Mas, a gente tem a possibilidade de fazer. Então, isso eu acho que é uma evolução muito grande na veterinária. Se consegue fazer, Você acha que já está quase equiparado, ou ainda falta muito para acompanhar o que nós temos na medicina humana? Na cardíaca, falta a circulação extracorpórea. Tudo bem, é muita coisa, mas só ela que falta. Uhum. Então, hoje a gente tem a evolução de conseguir acessar os nossos pacientes para cirurgia circulatória igual faz em humano por cateterismo, com corte pequeno. Então, eu tenho um paciente que tem um problema no coração, ou eu abro o tórax e opero aberto, ou eu posso pegar com um corte pequeno na coxa dele, entro com um cateter pela coxa, esse cateter vai andando por dentro, chega no coração, eu coloco um balão e acabou. Isso é uma coisa incrível. Hoje tem grandes hospitais que o centro cirúrgico tem equipamento para isso. É um equipamento chamado fluoroscópio, é como se fosse um raio-x em tempo real, que eu vou andando com esse cateter dentro do corpo do animal, vou vendo pela tela, cheguei onde eu queria, coloco o balão e consegui arrumar. Então isso é uma evolução incrível. Um equipamento desse, para vocês terem ideia, hoje em dia, novo, custa por volta de 5 milhões de reais. Nossa Senhora. E transplante existe? Então, não ainda. E o transplante é um papo complicado, porque eu digo que a gente vai sair um pouco da esfera da saúde e entrar em esfera filosófica. Então é assim, lá atrás, estava acabando o meu mestrado, perto de 2005, eu falei, eu vou começar a fazer transplante animal. E aí, a ideia que surgiu, um dos órgãos que a gente mais tem necessidade de transplante animal é rim. Falei, vamos buscar começar a fazer transplante de rim. De novo, na veterinária ninguém fazia. Já tinha um acesso lá no Hospital das Clínicas da USP, no pessoal de medicina. Cheguei num professor da urologia e falei, professor, eu quero aprender a fazer transplante de rim. Ele falou, você já opera coração, é uma cirurgia vascular igual, é fácil. E aí assisti algumas e comecei a fazer experimentalmente alguns na veterinária. Com ratinho, chegamos a fazer em cão. Tecnicamente, ok a cirurgia. Aí assim,
pontos que a gente teria que ultrapassar para conseguir fazer transplante. Ponto número 1, a rejeição do órgão. Então, precisaria ter muito estudo em cima de protocolos de imunossupressão para lidar com essa rejeição do órgão. Até aí tudo bem, estuda e faz. Agora, o grande ponto que se levantou em muitas discussões aqui no Brasil, da onde vai vir esse órgão a ser transplantado? Né? E aí que a gente começa a encontrar alguns obstáculos importantes. O primeiro modelo de transplante de rim animal surgiu em Portugal. Gato é um animal que precisa muito, né? As insuficiências renais em gatos são bastante comuns. Então, o que começou a se fazer em Portugal? A pessoa que tinha um gato doente adotava um gato para ser o doador do rim. O gato doava e a pessoa, a partir daquele momento, era responsável por esse outro animal e, até onde eu sei, ela era fiscalizada de tempos em tempos para saber se ela estava cuidando daquele doador. Para não matar o cara. E por um tempo isso funcionou. Agora, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, porque hoje em dia Portugal não segue mais esse modelo. Alguma coisa deu errado. Mas tem um monte de hospital que vão receber pacientes que vão falecer. Sim. Eles podem ser doadores. Esse ponto sim, mas imagina o rim de animais vivos. O que começou a se falar que aqui no Brasil ia ter gente que fala assim, bom, eu vou me especializar em pegar a vira-lata da rua, fazer meus bancos de órgão, vou começar a criar animal para fazer banco de órgão e vender esse órgão. Entendeu? Então foi aí que entrou nesse lado mais ético. Mas um dia vai ter que ter transplante, um dia vai ter que ter essa fiscalização, ou vai existir mesmo esse mercado negro. Né? Sim, sim. Que existe em humanos, né? Existe. A gente sabe que eu conheço gente que precisa de transplante de rim, está na fila e recebeu a informação que se for para Tailândia, $1 milhão, vai, recebe o rim e volta. Então... Ixi, Maria. Nem vamos entrar nesse assunto que a gente vai ser... a gente vai ser banido pelo... Mas uma hora vai evoluir para ter transplante. Acredito que sim. Então, o que eu posso dizer... Se tiver medicina que... veterinária, anda alguns anos atrás da medicina humana. Eu digo que eu tenho uma conta que a gente normalmente está por volta de uns 15 a 20 anos atrás. Mas há 15, 20 anos atrás já fazia transplante. Já fazia. Então no transplante está mais atrasado. E você comentou de Portugal, tem algum motivo específico para lá? São Paulo, eu não imaginava. Não sei. Na época eu fui atrás de pesquisar. Algum cara que gosta de japonês aí, né? Então, na época eu fui atrás de pesquisar, porque eu queria fazer, e vi que quem estava fazendo em veterinária era Portugal, a Universidade lá do Porto. Caramba. Aí sumiram alguns gatos, alguns Isso, cachorros. aí começou a... Que coisa, o ser humano é do filho. Então é isso, a parte do transplante porque, por exemplo, foi o ser humano que atrapalhou. Você trabalha em hospital, muitos animais falecem, é lógico que o dono vai falar, pode usar. Se falar que não pode usar, você não vai usar. Não usa, sim, exato. Então, assim, eu acredito que daria para começar, principalmente nas universidades, né? Que são... Os hospitais. Então, às vezes, os hospitais das universidades. Chegou um animal que morreu e que os órgãos estão bons, a universidade poderia ter um banco de órgãos até para trabalhar de forma interna. Mas legalmente isso seria permitido já? Ou ainda precisaria de alguma... Não, precisaria de regulamentação via Conselho Federal. É algo que hoje em dia, se eu falar como veterinário, olha, vou começar a fazer transplante. Não vou, viu? Não é uma ideia. Se eu falo isso, o Conselho vai falar, calma lá, precisamos conversar. Tá? Então, precisa ser regulamentado. Porque isso é uma evolução. Sim. Vai salvar vidas. Sim. Lógico, não estou falando do mercado negro, né? O ser humano é maluco mesmo, mas uma hora vai ter que acontecer. Precisa. Vamos voltar um pouquinho. Eu queria entender o seguinte, o que define uma cirurgia de alta complexidade? Vamos lá, excelente pergunta. Então, assim, dentro das técnicas cirúrgicas, a gente tem algumas técnicas que requerem um pouco mais de treino, habilidade e conhecimento anatômico, né? Então, eu estava até dando um treinamento ontem na faculdade de técnica cirúrgica, o pessoal aprendendo a fazer algumas suturas, e eu comentei que, assim, qualquer profissão, na nossa, inclusive, na cirurgia, existe um tempo de treinamento para que a gente alcance a excelência. E aí, há um tempo eu fui atrás disso e eu vi que piloto de avião, quanto que piloto de avião precisa para ser considerado um piloto de excelência?
E eu cheguei nesse número, são 10 mil horas de prática. Então foi o que eu falei para meus alunos ontem, olha, vocês estão começando agora, vocês têm um longo trabalho pela frente, são 10 mil horas de prática. Agora, todo mundo que praticar 10 mil horas pode dizer que está habilitado a fazer cirurgia de alta complexidade? Depende, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, o que define uma cirurgia de alta complexidade? Então, aquela cirurgia que o trabalho em cima daquele órgão oferece um risco muito maior de complicações. Então, vamos falar do coração. Eu estou operando um órgão que, se durante a cirurgia, sei lá, eu tiver um pequeno espasmo e cortar alguma coisa que eu não poderia ali do lado, o meu paciente vai morrer. Se eu estou, por exemplo, não desmerecendo a cirurgia, mas se eu estou, por exemplo, fazendo a castração de um macho, eu tremi a mão e dei uma picotadinha no testículo, ele vai sobreviver e não vai ter problema nenhum. Sim. Então, um pequeno acidente de percurso. Por isso que a gente diz, a castração é um procedimento cirúrgico de baixa complexidade, baixo risco de intercorrências que vão trazer algo para a saúde desse paciente. As de alta complexidade são aquelas que eu não posso cometer nenhum erro durante. Cirurgias vasculares são de alta complexidade, porque às vezes a anatomia vascular do paciente é tão complexa. Eu tenho, por exemplo, a aorta aqui, e estão saindo vários ramos da aorta. E às vezes eu preciso operar um raminho. Se eu erro a anatomia e opero o ramo errado, eu vou causar problemas graves para o meu paciente. Então, é isso que a gente diz. A alta complexidade vem do alto risco do órgão com que eu estou trabalhando e do alto nível de especialização que precisa ter para lidar com aquele órgão ou tecido. Isso a gente diz que traz alta complexidade para a cirurgia. O veterinário que quer fazer isso, ele tem que ter dom, ou se ele for aplicado, ele vai conseguir fazer isso? Se for aplicado, vai conseguir. Eu falo para todos que a cirurgia é treino, é estudo. Então, eu comentei com o pessoal ontem. Eu perguntei nesse curso, né? Falei, quem aqui sabe desenhar bem? Vamos levantar. Quem é uma tragédia no desenho? Aí vamos levantar. Eu brinquei, da tragédia no desenho pode ir embora que não vai dar. E aí depois eu expliquei que era uma brincadeira, que eu, por exemplo, os meus alunos brincam que os meus desenhos em lousa na sala de aula são uma arte da pior abstração possível. Então, eu sou péssimo desenhando. Eu não tenho habilidade para desenhar. Fala, pô, como é que esse cara tem habilidade para operar? Porque há muito tempo eu treino sem parar. E esse treino continua até hoje. Brinco com eles. Às vezes eu estou assistindo televisão com a minha esposa, estamos vendo série. Eu estou na mão com um barbante, treinando nó, treinando coisas usadas em cirurgia. A gente vai no mercado, eu fecho a sacolinha do mercado com nó de cirurgião. Eu estou o tempo todo pensando em cirurgia. É isso que traz a excelência, né? Então, qualquer um pode ser. Dedicou, treinou, estudou, todos podem fazer cirurgia de alta complexidade, sim. Tá. Mas quando você conclui a graduação, você vai se especializar em cirurgias, técnicas cirúrgicas, enfim, e aí você já pode fazer essas cirurgias de alta complexidade ou ainda tem uma nova especialização, Já é uma especialização, inclusive? Não. Mas aí a gente entrou num ponto importante e complicado, que assim, hoje em dia, me formei e tenho o meu CRMV, eu posso fazer cirurgia. Tá. Eu não preciso ser especialista ou especializado em cirurgia para sair operando. Existe o especialista? Existe o título. Tá. E aí, para o título, realmente tem alguns critérios, algumas coisas, faz uma prova de especialização, então, ok. Mas assim, saí da faculdade hoje, vamos dizer, recém-formado, acabei de pegar meu diploma e meu CRMV, e você me liga falando assim, olha, eu tenho um coração para operar. Às vezes, se eu sou aquele cara confiante, eu posso ir. Então, esse é um ponto que eu acho que ainda é aquele ponto que precisaria de um pouco mais ele poderia auxiliar, não poderia operar, né? Que foi como eu comecei, né? Tudo bem que eu segui um caminho diferente. Eu aprendi a operar coração com um médico,
Então, quando eu me formei, eu já tinha feito muito isso com eles. Então, naquele momento, eu acho que eu era das poucas pessoas que sabia operar coração. Então, porque eu segui um caminho diferente. Eu fui buscar durante a graduação alguma coisa diferente. Mas o normal é você se formar, e aí, por exemplo, como acontece comigo, eu estou operando, às vezes pessoal próximo de se formar, ou já formado, fala, eu gostaria de te acompanhar um tempo te auxiliando para ver cirurgias. E aí vem comigo, opera comigo, eu vou explicando, olha, nessa técnica eu faço assim, por causa disso, esse movimento pode trazer mais risco, menos risco, e aí depois de um tempo tá ok. Outro caminho, hoje em dia existe bastante curso de especialização. Saiu da cirurgia, falou, quero me especializar em cirurgia. Você tem vários locais, e locais bons, que oferecem cursos de especialização. São cursos de, às vezes, 2 anos, que você vai passar indo de 1 a 2 vezes ao mês, tendo aula teórica e depois praticando em cadáver. Então, também é um bom caminho a se seguir. E aí, depois disso, recomendo ainda que opere com alguém mais experiente para ir pegando essas dicas. E pode praticar em cadáver? Pode. Pode, isso não tem problema. Não pode praticar em vivo? Isso, prática em animal vivo, não. Isso, assim, se quiser fazer, existe um comitê de ética no uso de animais que eu preciso submeter e ver se o comitê de ética autoriza. O que acontece? Hoje em dia, os comitês de ética não autorizam o uso de animal vivo para treinamento. Mas pelo menos não é um boneco, né? Não, não é um boneco, é o que eu digo. Mesmo modelos, existem algumas empresas que estão fazendo alguns modelos de treinamento de cirurgia muito fiéis, muito parecidos com a realidade. Mas eu digo, se a gente for seguir uma sequência, começa treinando no modelo, no boneco, num segundo tempo treina no cadáver, num terceiro tempo auxilia alguém mais experiente no animal paciente vivo, e aí nesse quarto tempo você começa a andar com as próprias pernas, operar sozinho. Eu fiz umas contas super rápidas aqui enquanto você falava. Tem uma teoria que fala das 10 mil horas, não só para veterinária, para cirurgia, para tudo, né? Para você ser bom em alguma coisa, você precisa de aproximadamente 10 mil horas de treinamento dedicado e atencioso naquilo, né? 10 mil horas, se você fizer 1 hora, 2 horas por dia, 2 horas e meia por dia, na verdade, vai dar 1000 horas por ano, um pouquinho mais que isso, na verdade. 10 anos. Então a gente precisaria de 10 anos. Mas se 5 o cara horas. fizer um pouco mais, né? Então, 5 horas por dia daria 5 anos. Foi o que Certo? a conta que eu fiz ontem com os Você alunos fez isso? da sutura. Fiz. Tá. E 5 horas. E eu tô deu certo 5 aqui no meu anos. cálculo? Isso, então tá. tá vendo? Tô bom de cabeça. Tá bom de matemática. E 7 horas e meia por dia daria 2 anos e meio. Isso. Certo? É meio difícil o cara só fazer cirurgia 7 horas e meia por dia, Exato. né? Mas, Cirurgia complexa, não é cirurgiazinha. mas aí entra o ponto que eu ia necessitar, que eu ia falar. Então, sei lá, imagina que 5 horas por dia, então, a gente vai formar um bom cirurgião desse nível em 5 anos. E ainda não temos tantos, imagino, cirurgiões cirurgias de alta complexidade. Então, não seria interessante o Comitê de Ética permitir, já que está dentro de uma resolução que dá direito ao veterinário utilizar para treinamento, né, os animais vivos, já que ainda é uma necessidade, não é uma realidade ainda, essas possibilidades de treino? Falta muita mão de obra? Falta. Minha opinião, sim, deveria. Eu tenho muito mente de pesquisador. Eu vejo como importante treinar no modelo real. E o modelo real para a gente é o animal. Então, eu vejo isso como muito importante. Porém, com a evolução de algumas ideias no mundo, eu acho muito difícil que a gente consiga isso hoje em dia. Mas é que principalmente em cirurgia, como aquela que você estava comentando, dos 8 minutos. Cara, você precisa ter um negócio, de fato, mais próximo da realidade. Sim. Porque não tem muita margem de erro, ou né? vai ter que estar do lado de um cara que já faz. Mas aí talvez demore muito mais, né? Vai demorar. O treino que eu faço com a minha equipe para a gente ir para a cirurgia real é em cadáver. Então, tem um cadáver, então eu mexo no cadáver na mesma técnica que eu usaria na cirurgia. Então, abre o tórax. Eu não lembro durante o treinamento que ali eu tenho um cadáver. Eu trato ele como se ele fosse um paciente que tivesse que sair vivo da cirurgia. Essa realidade é no Brasil ou é no mundo? Porque eu vejo que tem vários países no mundo que usam a eutanásia bastante.
cachorro mordeu alguém, eutanásia. Sim. Esses cães não podem ser, se vão para eutanásia mesmo, não podem ser usados como pacientes. Poderia, mas o grande ponto, e isso é mundial hoje em dia, é essa questão dessa linha tênue de falar assim, estou treinando, isso é maus tratos. O cachorro vai ser Anestesiado, eutanasiado, vai estar anestesiado. Só está ajudando a ciência. Isso não acontece mais no mundo. Não, isso é uma coisa mundial, é um movimento mundial. Então, assim, eu falo que, por exemplo, eu sinto uma preocupação grande, porque isso não é só na veterinária. Isso que eu ia falar na medicina. Piorou. Então, diminuindo o uso de animais para os médicos treinarem. Sim. E aí eu falo o seguinte, imagina, hoje eu tenho 45 anos, sei lá, daqui 20 anos eu preciso, por algum motivo, ser operado por um médico. Eu vou olhar, vou falar assim, esse médico precisa ser mais velho e ter treinado bastante cirurgia em animal para me operar. Porque eu não vou confiar ser operado por um médico que só treinou cirurgia em modelo e em cadáver. Vocês entendem o tamanho do... Sim. Vai juntando dinheiro. Não, que é complicado. Quantos médicos desses vão ter? Sim. Não, esse modelo de você ir acompanhando como assistente, depois colocando um pouquinho a mão na massa e aprendendo, ok, poderia ser uma alternativa, mas se a gente está falando dessa questão justamente de você ser muito bom e você precisar de muito treinamento, é praticamente inviável. Você vai demorar muito mais anos, 20 anos talvez. É um negócio que não dá na realidade. Né? Então, na minha época, quais foram meus principais treinos? Eu treinava muito em cadáver antes de começar a treinar nos pacientes. Então, quando aluno da faculdade veterinária, eu chegava às vezes lá para quinta, sexta-feira, ia no funcionário do hospital e falava, você tem animais que morreram aí no freezer? Tenho. Falei, tira para mim 2, porque eu vou vir sábado e domingo treinar. Reservava o laboratório e era isso, sábado e domingo, minha vida durante faculdade era estar lá treinando cirurgia. Então, eu chegava às vezes 8, 9 da manhã, ia até umas 4, 5 da tarde, treinando. Às vezes abria um cadáver, falei, bom, hoje eu vou treinar uma técnica em fígado, treinava. Acabou de fígado, falei, agora eu vou treinar uma em rim. E muito treino em cadáver. Depois disso, aí começava a fazer nos pacientes, mas eu tive a vantagem de, assim que eu me formei, eu entrei no mestrado lá na USP, e eu operava os pacientes do hospital da USP. Eu tive muito treino e prática nessa época. Em relação aos cadáveres, não tem restrição? Não tem restrição. Não tem restrição. Então, hoje em dia, o que se fala é para, por exemplo, estou treinando com cadáver, fazendo alguma coisa com cadáver, não ter foto e postagem em rede social, porque assim como existe a lei do vilipêndio inhumano, de não expor imagem de cadáver, não existe jurisprudência, mas a gente imagina que se aplique também aos cadáveres de animais. Mas você pode fazer um vídeo para ser para faculdade? Sim. Bom, a gente falou das possibilidades e dificuldades dos transplantes, né, de rim, que a gente comentou bastante, falou das cirurgias cardíacas. O que mais que outros tipos de cirurgia que são consideradas de alta complexidade? Tem em várias áreas, né, a alta complexidade. Então, uma área que eu não atuo muito, mas que eu tenho muitos colegas atuando com alta complexidade, é a ortopedia. Uhum. Então, assim, na ortopedia, a coisa evoluiu muito nos últimos anos. Então, ponto número 1. Às vezes, algumas doenças articulares, que os animais desenvolvem artroses horríveis e que sentem dores terríveis por conta desses quadros. Até uns 10 anos atrás, a gente não tinha muito o que fazer por esses animais. Eram técnicas cirúrgicas, às vezes apenas paliativas, para chegar, olhar e falar assim, olha, eu vou diminuir um pouquinho de dor, mas não resolvo o problema. Hoje, existe implantação de prótese de titânio para substituir articulações. Muito usada na articulação coxo-femoral no quadril. Já tem relatos, se eu não me engano, de veterinários na Itália fazendo substituição total da articulação do joelho, que também é uma coisa bastante complexa. Então, assim, na ortopedia evoluiu muito nessa questão das próteses. As próteses estão cada vez de mais qualidade, que assim que surgiram, a gente tinha uma dificuldade porque as próteses usadas não eram boas. Eu implantava a prótese no paciente,
ele ia brincar, correr no parque, a prótese quebrava. Então, não dava. E aí, nessa época, só se usava prótese importada. Caríssimo. Eu lembro uma vez um paciente procurou no hospital, eu fui cotar a importação de uma prótese de coxa femoral da Itália, na época, sairia uns 12 mil euros. Só para importar a prótese, tirando todo o resto. Mas a pessoa fez. Ela falou, não, eu quero, e foi. Hoje em dia as próteses nacionais estão de melhor qualidade, então a gente já tem mais evolução nisso. Tem alguns tipos que a gente chama de cirurgia de osteotomias corretivas, então que você fratura o osso e reposiciona para corrigir posições. Isso se usa para corrigir ruptura de ligamento no joelho. Então, assim, a ortopedia tem técnicas muito legais e de alta complexidade. Então, assim, hoje em dia, um ortopedista vai pegar e vai se preparar para uma cirurgia dessa. Qual que é o caminho que ele segue? O paciente vai e faz uma tomografia computadorizada. Ele pega essa imagem da tomografia computadorizada, transforma em 3D, manda na impressora 3D e treina naquele modelo antes de fazer no paciente. Legal. Então, super avançado isso daí. E neuro também, né? Neurocirurgia. Neuro é outro campo que está avançando demais. Que deve ser bem complicado, né? Então, neuro. O que a gente faz de neuro hoje em dia? Então, cirurgia de coluna, quando eu tenho uma hérnia de disco, algumas rupturas de nervo. É basicamente o que a gente trabalhava em neuro. Até, vou trazer muito recente, até uns 2, 3 anos atrás. Se eu chegar com o diagnóstico de um tumor cerebral num animal, fala, esquece, não tem o que fazer. Pois hoje temos veterinários trabalhando técnicas de craniotomia. Então já serra, tira a calota craniana e começa a mexer no cérebro. Coisas impensáveis há um tempo. Hoje isso já está sendo trabalhado. Então, de novo, é uma área e uma técnica que eu não mexo. Por quê? Lembra que eu falei? Será que eu tenho habilidade para fazer? Habilidade eu tenho. Mas será que eu tenho conhecimento anatômico e fisiológico daquele tecido suficiente para mexer nele? Isso eu não tenho. E hoje com essas especialidades, né? Cada macaco no seu galho, né? Você é bom aqui, você Exatamente. Você tem demanda para cá, não tem? É isso. Você gosta e tem demanda, não tem nem por que se aventurar, né? Exatamente. Agora, nessas que você se especializou e que você pratica, eu imagino que deve acontecer algumas intercorrências, né? Mesmo com todo o treino, mesmo com todo o preparo. E imagino também que o pós-cirúrgico seja um pouco diferente, ou especial, ou mais cuidadoso, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então vamos lá. Tirando o coração, o que normalmente eu trabalho de rotina nessas de alta complexidade? Cirurgia de sistema urinário. Então assim, tem que operar rim, o ureter, que é o tubo que leva a urina do rim até a bexiga. Tem tido muita complicação ureter, que vem um cálculo no rim, uma pedra no rim, no que ela está caminhando pelo ureter, de repente ela para, ela trava e causa uma obstrução. Isso é um quadro emergencial a ser tratado, né? Então, eu tenho que tirar esse cálculo, lembrando que o ureter de um animal, por exemplo, de um gato, que acontece muito isso, o diâmetro do ureter de um gato é de 0,1 a 0,2 centímetros. É um fio de cabelo, né? Então, a gente opera de lupa, a gente tem todo um instrumental diferente para utilizar. Para evitar recidiva, utiliza-se implantação de certos dispositivos para evitar problema no pós-operatório. Então, isso a gente trouxe da medicina humana também, o cateter duplo J. Então, essa é uma área bastante interessante. Eu vou comentar primeiro das áreas, depois eu falo dos pós-operatórios. Tudo bem. Então, no urinário, a gente tem bastante tipo de cirurgia, que são microcirurgias, e aí são chamadas de alta complexidade. Fígado, tanto massas no fígado, neoplasias que podem ser retiradas, como alguns problemas vasculares no fígado. Então, eu tenho um tipo de problema vascular no fígado que ainda se usa a denominação em inglês, que é o shunt. O shunt é desvio. Então, são alguns desvios vasculares que ocorrem e que trazem sérios problemas para o fígado.
Então eu tenho a veia porta, que é quem leva sangue para o fígado. Causa um desvio nessa veia porta e ela leva sangue que tinha que ir para o fígado para outro lugar. Isso gera uma consequência bastante grande para o animal. A gente tem que fechar esse desvio. Só que eu não posso fazer um fechamento do desvio, simplesmente vou lá, dou um nó com o fio cirúrgico e fecho ele. Ele tem que ir sendo fechado aos poucos. E aí eu brinco com meus alunos, como é que eu vou fechar esse negócio aos poucos? Deixo o bicho aberto 30 dias e vou lá cada dia fechando 1 milímetro? Não dá. Então, olha como a coisa evoluiu. Isso também veio da medicina humana. Existe hoje em dia um dispositivo metálico, um anel, que chama anel ameroide. Ele é um anel metálico por fora e por dentro ele tem uma proteína, que é chamada de proteína ameroide, que à medida que ela vai tendo contato com os fluidos do corpo, ela vai inchando e dilatando. Então imagina, o vaso está aqui. Hoje ela fechou 1 milímetro, amanhã ela fechou 1, daqui 30 dias está fechado. Então essa é uma outra de grande complexidade, porque os vasos são pequenos, os desvios são pequenos, é muito vaso chegando ali na região, então tem que saber muito da anatomia daquela região, porque, de novo, se eu ponho um anel no vaso errado, daqui 30 dias o animal, quando fechar, vai morrer, vai ter problema. Então essas de fígado também são cirurgias bastante interessantes. A gente tem técnicas no trato gastrointestinal de, às vezes, ligação de setores. Assim, tem um tumor grave pegando estômago e duodeno. Às vezes eu tiro parte do estômago, parte do duodeno e tenho que ligar estômago lá na frente no jejuno. Dá para fazer, são cirurgias bastante complexas. Então, assim, temos técnicas, a pulmão é outro que a gente tem operado bastante, o colapso de traqueia, que os animais às vezes têm bastante problema, a gente está conseguindo resolver, implantando stent. Então, diversas áreas. E aí sim, estou lá no centro cirúrgico, fiz a cirurgia no meu paciente. Eu acabei a primeira etapa do tratamento dele. Mas se eu simplesmente fizer uma cirurgia dessa e mandar o meu paciente para casa, o trabalho está perdido. Porque ele precisa sim continuar sendo assistido. Então, hoje em dia, essas técnicas, eu normalmente só faço dentro de hospital, e hospital que me dá a estrutura para o paciente receber cuidado no pós-operatório. Quais são normalmente esses cuidados? São de 2 tipos. Ou de uma internação que a gente chama de semi-intensiva, que o paciente fica recebendo medicação, ele é monitorado em alguns parâmetros, mas é uma internação menos intensiva, por isso chama semi-intensiva. Ou eu tenho paciente que precisa de UTI. Ele precisa de UTI, a monitorização 24 horas por dia. Se ele tem uma necessidade, ele está respirando mal, precisa ficar entubado em ventilação mecânica, temos tudo isso hoje em dia nas UTIs veterinárias. E normalmente quanto tempo esses pacientes ficam no hospital? Então, vamos lá. Nessas técnicas de mais alta complexidade, eu digo que o mínimo de permanência no hospital é de uns 3 dias. Então, pós-operatório, pelo menos uns 3 dias. Eu achei que era mais longo. Vai rápido. Não, eu digo que a grande vantagem dos animais, comparados com a gente, eles não têm o lado psicológico de pensar, estou doente, estou mal. Falo que se eu passar por uma cirurgia dessas... A minha mente vai me deixar muito doente, eu falo, estou morrendo aqui. É uma loucura. Mas isso vai fazer um link perfeito com a próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente do preparo psicológico, não só do cirurgião, mas de toda a equipe. E do dono. E do dono também, é outro ponto. O dono é uma coisa à parte, a gente vai falar já. Né? Para você poder desempenhar isso com qualidade. Né? Então, quantas cirurgias são feitas normalmente? É um número alto? É possível fazer um número alto? Ou o que você faz no dia a dia para se preparar para essas situações complexas? Muito bom. Então, assim, eu vejo que apoio psicológico é importantíssimo. Então, a minha terapia uma vez por semana é garantida. Essa não fujo dela, não, porque ajuda muito. E aí, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe que eu tenho 2 auxiliares mais próximos, que são alunos que estão no 9º semestre, quase se formando. Falo, se vocês não tiverem com a terapia em dia, vocês não entram fazer comigo. Foi interessante, só um adendo em cima disso, que
O Renato, vou citar até o nome dele, que começou a fazer estágio comigo lá atrás, já está comigo há um bom tempo. Nas primeiras cirurgias que ele entrava comigo, começava a cirurgia, não dava 5 minutos, pá, caía. Desmaiava. E aí eu brincava com ele e tudo, mas depois, acho que da segunda ou terceira vez, falei, meu amigo, você precisa fazer terapia, você está ficando muito ansioso aqui dentro do centro cirúrgico. Porque ele queria que fosse mais rápido? O que ele fez? O que ele sentia ali? Eu acho que ficava... E assim, era engraçado que assim, a gente entrava a fazer a cirurgia, às vezes a parte tensa da cirurgia estava tudo bem. Terminou a parte tensa, começa a dar ponto, pá. Brincava, pô, você não quer... A parte chata da cirurgia você não participa, né? Mas era isso, às vezes ficava tão agitado na parte tensa da cirurgia, que quando eu chegava a parte calma, relaxava Dava tanto aquela que relaxada e... caía. Então assim, fala, vai todo mundo para terapia. Então esse é um ponto. Agora, uma questão muito interessante que você trouxe é a quantidade de cirurgias. Então assim, quantas cirurgias de alta complexidade eu marco na minha agenda por dia? Uma. Idealmente uma. Porque isso traz um desgaste emocional muito grande, porque é uma tensão muito grande, e dependendo da cirurgia, um desgaste físico grande junto. Já teve caso de eu ter que operar mais de uma no mesmo dia? Já, mas... Aparece uma emergência, você tem que fazer. É exatamente isso. Então eu lembro uma vez, eu estava operando no hospital um gato obstruído. Então estava mexendo lá com a uretra, cirurgia complexa. Aí aparece o enfermeiro na porta do centro cirúrgico e falou, tem mais um gato obstruído aqui, dá para entrar na sequência? Tudo bem, não tem problema. Não passou 10 minutos, veio uma outra pessoa e falou assim, tem um gato obstruído aqui, pode entrar na sequência? Eu falei, já me pediram, eu autorizei. Ele falou, não, é o terceiro. Eu falei, vou fazer o quê? Eu tô lá, eu tenho que fazer. Acaba esse dia terrível, desgastado. Muito... De todas as formas, eu falo que o grande desgaste é o desgaste mental, psicológico. Então tem que ter um monte de hospital para operar um monte de paciente. Sim. Que paciente tem. Sim, sim. Então, aí o exemplo contrário, uma cirurgia de pouca complexidade. Então vamos lá, vou fazer uma castração, tirar uma verruguinha, coisas mais tranquilas. Isso eu digo que hoje o meu limite físico me permite fazer umas 6 por dia. Mas um cara que nem você, não é um desperdício você fazer pequenas cirurgias? Puxa, eu não... Não, porque para salvar vidas. Não, entendo, Não como... entendo, mas eu digo que eu tenho que ter mão para fazer tudo que é tipo de cirurgia. Então, eu me permito e gosto de continuar fazendo todo tipo de cirurgia. Mas você não tem um outro na fila para uma cirurgia... Não, exatamente. Eu não estou desmarcando uma cirurgia mais complexa para falar, eu vou dar espaço para uma castração de macho, porque hoje eu estou com vontade de fazer coisa fácil. Não é... É justamente, eu gosto de dar espaço para todo tipo. E quantos hospitais em São Paulo tem que possam fazer esse tipo de cirurgia? Vamos lá. Eu conto por volta de uns 5. Caramba. Capital. Isso. E estado? É pouco. É pouco, não vai chegar a 10. E Brasil? Eu não tenho noção de todo o cenário de Brasil, mas aí eu acho que, assim... 20. Quando muito. Aqui Paulo em São Paulo é o que está... Sim, eu sei. Né? Mas deve ter nas universidades, pelo menos, não? Mais ou menos, porque o investimento que precisa para ter de estrutura... Não está tudo lotado com esse tipo de cirurgia? Tá. Aonde eu opero, hoje em dia o centro cirúrgico funcionando em carga máxima. Porque melhorou o diagnóstico, né? É, exatamente. E aparece muito mais problema. Então é isso, centro cirúrgico, carga máxima. Então é um bom business para o veterinário. Sim. Tá, eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas então vamos já antecipar. Não, porque é muita coisa, né? Tá, é um bom business para o veterinário, beleza. Não, e ok. O dono então, de um hospital investir no centro cirúrgico. Sim, medicina diagnóstica está melhorando, então estão aparecendo mais casos, mais pessoas que tratam os cães como filhos, membros da família, então estão dispostas a pagar um valor mais alto por isso, beleza. Como que está a formação
dos veterinários atuais para poder... Porque não adianta, é uma coisa muito especializada, mas você precisa ter a base muito bem feita. Mas são poucos hospitais, né? Não. A formação do veterinário. Sim, Do médico. Do médico. Mas são poucos, né? Sim. Sim, são poucos, ok, mas... Você pode formando porque não vai ter espaço para eles, vão ter tempo de se formar. Então, mas Não? você precisa ter a base muito bem feita, né? Sim. Desde o início ali, entender todos os processos fisiológicos e tudo mais. Como que você enxerga isso? Porque uma das reclamações hoje em dia, eu não estou falando só por mim, pelos comentários que eu ouço, pelos veterinários que eu conheço, é que cada vez mais parece que a graduação está deixando a desejar. E não só na veterinária, tá? Não é uma coisa específica da veterinária. Você vai falar com engenharia, é a mesma coisa. Você vai falar com medicina, é a mesma coisa. Você vai falar com arquitetura, é a mesma coisa. Como que você enxerga Mas isso? aí eu acho que são... esse tipo de cirurgia tem que ser feito por um cara que tem, sei lá, 10 mil horas. Então, esse cara teve que se dedicar. Sim. Esse cara teve que sair da graduação e sozinho. Mas eu entendo a pergunta do Gustavo, porque assim, vamos dizer que um mau aluno formado numa má universidade, Tem várias, né? às vezes as 10 mil horas não vão ser suficientes. Sim. Então, isso que você Mas perguntou, esse cara também não vai pra frente, vai? difícil, Ele exatamente. vai começar a ter insucesso, ninguém vai indicar, ninguém vai contratar, já era. E na cirurgia, o insucesso é algo que eu comecei a operar. Sei lá, fui chamado na primeira vez pelo seu hospital. Você montou o hospital e me chamou. Primeiro caso, não deu certo. Ah, beleza. Mas, Não deu certo. Você vai mudar. Né? Então, isso o mercado seleciona. Mas eu vejo... ainda mais que tem tão poucos centros cirúrgicos que podem absorvê-lo, né? Sim. Eu vejo hoje com preocupação essa questão da formação básica. E aí não só na área de cirurgia, como de forma geral na veterinária. Então, assim, existe muita faculdade. Muita mesmo. Muita. Isso é algo que o conselho está tentando trabalhar para dar uma controlada nisso. E assim, infelizmente, muita faculdade em que você entra, fala assim, eu sei que eu estou comprando o meu diploma. Às vezes eu não estou comprando um curso legal, porque a faculdade não vai estar interessada em te formar de maneira ganhando adequada. dinheiro. É isso. Então, tem muitas dessas no mercado. Nem sei E isso quantas preocupa. Quantas Isso faculdades preocupa. tem hoje? Centenas. Não sei se... É muito. Eu vi Pode ser uma... que eu esteja errado, mas se eu não me engano, eu não lembro agora, será 535 no Brasil. Não, Isso... é muito mais. Mais? Nossa, então o número é mais ou menos E quantos isso. por cento desses veterinários vão trabalhar na área? E que, por exemplo, nos Esse é o Estados ponto. Unidos, que é um dos maiores mercados pet, eram 30 faculdades. Nós É temos 500 e isso, poucas. Nós temos mais que o Então, mundo inteiro. O Brasil tem o dobro do resto do mundo. Então. Mais ou menos o dobro do resto do Mas mundo. O presidente do CRMV foi fazer uma palestra lá na faculdade onde eu dou aula. Acho que foi no começo desse ano. Eu não lembro exatamente, mas faz pouco tempo. Ele levou esse dado, mas eu não lembro. me Eu sei que fugiu. o número aqui é absurdo. Então, Sim. assim, eles falam, o maior mercado pet hoje em dia no mundo é na China. Sim. A China tem, se eu não me engano, 35 faculdades. Estados Unidos por volta de É isso, 30. 35. O Brasil já está acima de 600. Sabe o que é isso? Engana trouxa? E aí, é isso. Esse pessoal Engana sai no trouxa. mercado. É o cara vendendo diploma. Então, mas ao mesmo tempo, você percebe que tem algumas áreas que está faltando profissional. Sim. Como essa, por exemplo, que Não, a gente mas está eu conversando. imaginando, a maioria dos formandos não exercem. Ou tentam, ou... Ou monta uma loja, ou sei Ou lá, começa e não termina. ou é veterinário da fazenda do pai, sei lá. Sim. Né? Mas, ó, eu tenho um exemplo. Tem faculdade que eu dei aula e que no final do ano passado formou muita gente. A gente acompanha esse pessoal nas redes sociais, a gente vai vendo. O mercado que a maioria desses novos veterinários está entrando, porque é algo de baixo investimento e que ainda existe espaço, mas que logo vai sumir, é o atendimento em domicílio. Ah. Então, assim, eu E vejo também propósito de todo mundo. a indústria, o comércio, é. né? Vamos voltar no pós-cirúrgico ainda. Então ficam geralmente 3 dias em média ainda internado e volta para casa, Sim. certo? Tá, nesse retorno para casa, existem demandas específicas para esse caso de cirurgia que o proprietário tem que se preocupar e ainda, enfim, manter um cuidado um pouco mais intensivo do que o normal? Ou não? Existe, mas Ou volta para casa e vida normal? O momento que vai para casa é aquele momento que
o responsável pode dar o remédio por via oral e não precisa fazer mais nada. Sim, vai trabalhar. Porque uma coisa que me preocupa é assim, o animal está em casa e o responsável por ele ter que dar um cuidado de enfermagem, de qualquer coisa que ele não sabe dar. Então eu normalmente mantenho meus pacientes internados até o momento que eles precisam disso. Então o trabalho que eu dou para o dono, eu digo que são 2. Dar remédio e se virar para o animal ficar em repouso. Que esse é o mais difícil. Quando eu tenho clientes de treinamento, de comportamento, que passam por uma cirurgia simples, como uma castração, que é o mais comum que a gente percebe que no pós-cirúrgico, o cachorro ele começa a desenvolver comportamentos mais problemáticos, porque os donos da família acabam mimando mais, dando mais atenção, e tadinho, acabou de passar por uma cirurgia, ainda fazem piadinhas, né? Tadinho, perdeu as bolas. Enfim, acabam mimando demais, e a gente percebe uma grande piora no comportamento 2, 3 semanas após a cirurgia, né? Acontece alguma coisa parecida na mudança de rotina desse cachorro, da família com o cachorro, que desenvolve algum problema que depois possa até prejudicar o resultado final da cirurgia de alta complexidade? Olha, na parte clínica, normalmente não. Tá? Porque nessas de alta complexidade a gente fica muito em cima disso. Mas é interessante o que você falou, porque o que a gente percebe é realmente parte comportamental. Então, às vezes, numa casa... Sei lá, eu já atendi ambos os casos, em que o marido é mais ligado com o animal e a esposa nem tanto, e vice-versa, que a esposa é e o marido não. E aí quando vem no retorno, por exemplo, o que não é tão ligado reclama, pô, mas agora tá subindo na cama, dormindo com a gente. Então, eles ficam muito mais permissivos para esses comportamentos, por essa questão do ser humano falar, tô com dó do meu animalzinho, então... O que eu digo nas de alta complexidade, mesmo nas de baixa, né? Assim, tem gente que às vezes quer mimar o animal com comida. E aí tem coisa que não dá. Então sei lá, eu operei um fígado. Eu falo, por favor, não vai... Mas aí você prescreve coisas que eles podem dar. Sim. Guloseimas que pode dar. Guloseimas é uma ração específica ou uma fruta. Mas você deixa bem claro isso. E eu deixo muito claro que não pode. Eu falo, olha, vocês não vão me dar pizza... Macarrão. E coisas que já aconteceram. Pastel, chocolate. Lasanha. Chocolate. Lasanha. Bom, então agora uma curiosidade de comida. Eu atendi uma época, uma cachorrinha que até morreu no hospital. Ela deu entrada no hospital super diabética. E aí beleza, internou, estava cuidando do diabetes, a gente conversando com os donos para saber rotina. Eles contaram pra gente que toda sexta era o dia do McDonald's da família. Então era assim... O marido contou. Para mim, são 5 Big Macs. Caramba. Para minha esposa, peraí, são 4. A pessoa comia 5 Big? Não, ele 5, a esposa 4. Ele 5, a esposa bastante. Nossa. A esposa 4. E para a cachorrinha, que era uma pincher, um Big Mac toda sexta-feira. Um Big Mac por um pincher, cara, é muita coisa. Um Big Mac por mês já ia fazer mal. Um Big Mac pra mim, acho que... Não, mas cara, ó, um Big Mac por pincher é tipo uns 20 pra mim, por exemplo, entendeu? Que tem uns 120 quilos, 112 quilos, cara, é um negócio absurdo. Comia toda sexta. E aí, assim, a coisa mais nem era o McLanche, nem era o infantil. É o Mac da caixinha. E aí, assim, a coisa mais incrível do mundo, assim, essa cachorrinha tava com quadro de diabetes muito descontrolado, evoluiu mal, e aí no dia que ela estava muito próxima de morrer, a gente liga, chama a família, fala, vem para o hospital, ela está muito mal. Pergunta do dono, posso levar o último Big Mac da vida dela? Você pode fazer o que você quiser. Se a cachorra compra um duplo. Não vai nem conseguir, né? Mas olha a preocupação da pessoa. Qual idade né? ela tinha? Se você 13 anos. Viveu bem, com tanto Big Mac. Mas será que começou desde o início esse Big Mac aí? Não é possível. Não sei. Já comeu 13 anos de Big Mac? Ele era obesa, a pincher? Também. Que coisa. Caramba, então, cara. A gente vê umas situações... Uma pincher de 20 quilos. Até que durou bastante. Caramba, viveu bastante Os mesmo. pinchers trazem histórias bastante interessantes, né? Uma vez, falando agora em cirurgia, chegou uma pincher no hospital vomitando muito. E aí, vomitar, a gente sempre pensa em corpo estranho, comeu alguma bobagem.
Foi lá, fez ultrassom, viu, não tem uma, tinha um monte de bobagem no estômago, mas o ultrassom não define o quê? Abrimos para cirurgia, tirei 9 cabeças de boneca Barbie. Caramba. Pincherzinha ia comer a cabeça da boneca. Mas a família não percebeu que sumiu as cabeças? Não. Ela escondia embaixo da terra. Pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Uma coisa é toda essa complexidade, todo esse preparo, todo o trabalho de pós-cirúrgico, enfim. Mas tem uma outra questão que é o seguinte, imagino que deva ser comum, não sei se eu estou certo, que quando tem um caso de alta complexidade, às vezes o cachorro não está num estado geral bom, ou tem outras situações acontecendo ao mesmo tempo. Então, existem casos em que você fala, ó, aqui é possível, seria possível fazer a cirurgia, mas neste caso é melhor não fazer, o risco é alto, né? Como que o pessoal encara? Como lidar com os donos nessas situações onde, primeiro, mesmo que seja tudo bem, acho que toda cirurgia tem um risco, imagino que essas também. É maior ou menor que o... Maior, tá. Como que você prepara a cabeça do dono? Porque imagina que o cara está investindo ali uma grana super alta e ainda assim existe, obviamente, uma possibilidade que não é culpa de ninguém do cachorro não resistir, né? Como que você informa, como que você conversa, como que você prepara para essa possibilidade? Sendo muito sincero, eu acho que o grande ponto é abrir o jogo, é realmente jogar aberto, ser sincero e falar, por exemplo, de tudo que eu posso trazer de benefício, tudo que eu tenho de risco, para ajudar a pessoa a tentar pesar, colocar isso na balança. Mas dentro dessas de alta complexidade, o alto risco anda junto com a alta complexidade, né? Então, realmente são situações em que isso tem que ser muito bem conversado. E aí, é interessante, você comentou, porque assim, às vezes o estado que o paciente chega pra gente, muda tudo. Eu tô com uma paciente hoje, que assim, tem um quadro super complicado, de um câncer na bexiga super complexo, e junto com isso ela tem um coração que está funcionando muito mal, 14 anos, então é um quadro de muita complexidade. Primeira conversa que eu tive com a tutora é assim, não gostaria que ela fosse ao centro cirúrgico. Eu não acho que isso vai trazer... Cirúrgico. Não, até pode ser. Mas o risco é muito maior. Exato, mas a gente Talvez vire uma eutanásia. Sim, mas a gente tem casos que às vezes o tutor, no papel dele, ele quer ficar tranquilo de que ele tentou tudo pelo animal até o fim. Sim, mas acaba sendo uma judiação, vai ter um tadinho do animal, vai ser, né? Teve um caso que eu operei uma vez, um tumor no fígado grande, estava sangrando, paciente em péssimo estado antes da cirurgia. Cheguei no hospital para operar, fui conversar com a família. Ele está num péssimo estado, risco altíssimo. Vamos entrar mesmo em cirurgia? Falei, doutor, eu quero pelo menos ter a consciência tranquila de que eu tentei tudo por ele. O que eu posso tentar nesse momento é a cirurgia. Sim, mas às vezes o cachorro poderia viver mais 1, 2, 3 meses e pode falecer naquele dia. Ah, sim. Daí o cara vai se arrepender. Esse caso que eu contei, se não operasse naquele dia, o cachorro ia morrer em algumas horas. Ah, tá. Era um... Não, aí tudo bem, até entendo mesmo. Sim. Os caras têm condição financeira, sim. Mas se o cachorro ainda pode viver 2, 3, 4, 5 meses, sei lá, e você vai fazer uma cirurgia dessa e ele vem a falecer, eu acho que o pessoal fica com consciência... Exato, teve um outro consciência pesada depois. Que eu optei e consegui convencer o tutor a não entrar em centro cirúrgico com o tempo. Era um quadro cardíaco. O cachorro chegou encaminhado, ele tinha um tumor de 8 centímetros dentro do átrio direito, um golden. E por fora do coração, mais uma massa de 15 centímetros. Então eu falei, bom, primeira coisa, eu não consigo operar o tumor de 8 centímetros dentro do átrio. Por quê? Eu não tenho circulação corpórea. E para tirar um tumor de 8 centímetros de dentro do átrio, eu não faço nos 8 minutos que a técnica do inflow occlusion me permite. Então eu falei, o tumor do átrio não tem como. Tumor de 15 centímetros aqui fora, a gente precisa fazer uma ressonância para ver onde que ele está aderido, encaixado, para ver se é cirurgicamente retirável. E aí o que eu poderia pensar em fazer, que era um paciente que por causa dos tumores estava acumulando líquido entre o coração e o pericárdio. Isso estava dificultando o coração bater.
O máximo que a gente pode fazer é tirar o pericárdio como um paliativo para dar alívio. Mas, falei isso para a dona dele. Falei, se fosse meu cachorro, eu não submeteria a esse nível de invasividade para algo que eu não vou curar. Falei, se eu estivesse te falando que eu vou fazer isso tudo e que ele vai ficar curado, é uma coisa, eu estimularia a tentar. Agora, para um paliativo, não acho. É assim, por algo muito bom, isso foi numa sexta, no domingo esse cachorro morreu dormindo em casa. Melhor. E só, não sei se é a tua especialidade, tua área, mas essas quimioterapias e radioterapias, elas estão tão evoluídas quanto nos seres humanos? Evoluiu bastante, mas esse é um ponto que eu digo que a gente ainda está aqueles 15 a 20 anos atrás. Então, no humano, já está se trabalhando muito de imunoterapia, com coisas bem mais evoluídas. Na veterinária, isso ainda está muito engatinhando. Mas se um cão idoso tem câncer, ele consegue ter mais sobrevida com essas terapias? Ah, sim. Vale sim. a pena? Vale a pena. Vale a pena. Às vezes é um sofrimento. Eu tinha uma Border Collie com 14 anos, ela estava com câncer. Uhum. A cachorra da minha vida, campeão, os filhos campeão. O filho do Zé do Queixo foi campeão mundial com o filho dela. E com 14 anos, Border Collie não passa muito disso. Eu fui levar ela para fazer uma quimioterapia, ela estava meio semidemente, já começou a querer avançar no médico em mim. Eu falei pro cara, não tem uma quimioterapia oral? Na época a pessoa era uma oncologista, ela falou, tem, mas ela vai viver um pouco menos. Eu falei, mas tá bom, eu vou optar por essa. Daí eu fiz um meio termo, entendeu? Sim. Mas ela estava sofrendo demais com aquela manipulação na clínica, entendeu? Então, mas isso já fazem 10 anos, então eu imagino que deve ter evoluído pelo menos. Não, evoluiu, a gente tem tratamentos melhores, menos agressivos, e então a questão oncológica teve uma boa evolução. Isso é feito no domicílio ou na clínica? Não, isso são procedimentos que têm que ser feitos na clínica. O domicílio, ele tem as suas restrições, não dá para fazer tudo, inclusive por questão sanitária, toda a manipulação de quimioterápico tem que ir para um lixo específico só para eliminação de quimioterápico, então isso é só em clínica mesmo. Porque eu vejo que o ser humano às vezes tem um aparelhinho que fica cuidando dele em casa, né? Sim, sim. Não sei como é que chama isso. Que faz a quimioterapia, não sei. Ele é como se fosse uma bomba. Né? Isso existe para o cachorro? Um pump. Não, ainda não se usa aqui em cachorro. Então... No caso do Golden, que você comentou há pouco, seria o caso de indicar para uns cuidados paliativos, né? Isso. Que pode ser um outro episódio super legal que a gente consegue trazer para cá. Mas como que está essa área de cuidados paliativos nos grandes hospitais? Existe, não existe? Já tem especialistas? Como que está isso? É uma área que está engatinhando. Então a gente está começando a ter pessoas se especializando nessa área agora, mas com os animais vivendo mais, tendo todo esse suporte, é uma área que tem tudo para crescer. Então ainda temos muito poucos profissionais, mas já começou a aparecer. Então, super interessante isso, porque assim, na veterinária até então não se falava em cuidados paliativos, porque falava assim, olha, um animal está mal, é eutanásia. Mas hoje tem muita família que não quer a eutanásia. Então tem uma ligação tão grande que fala assim, não vou fazer. Aí entra os cuidados paliativos. E eu vejo também muito veterinário que não quer fazer, né? Existe. Né? Porque eu vejo famílias que decidem e falam, mas o veterinário não faz. Aí depende muito do lado ético do veterinário, né? Então, assim, se eu tenho um animal com problema crônico, que está causando dor, que está causando mal-estar, a gente tem que fazer. Acho que isso é... Eu tenho uma colega veterinária que ela não gosta, ela tem por princípio dela não fazer. Tem um paciente na clínica dela que precisa, ela me liga e me pede para ir lá fazer. Perfeito, mas está pensando no paciente. O que tem em questão é assim, às vezes o dono chega com uma ideia de eutanásia que não existe. Né? Então, isso hoje em dia até se enquadra naquela questão de crimes de maus tratos da gente denunciar. Então, não, tudo bem, né? Porque assim, eu não sei nem se você vai poder responder isso, mas eu acho também que tem alguns veterinários que gostam de prolongar ali para poder faturar um pouco a mais. Isso também pode existir, não pode? Pode, lógico, então, é o que eu digo. Aí vai do caráter de cada um, né? Então,
eu falo assim, que óbvio, todos precisamos pagar contas. Mas eu sempre falo isso, que assim, o nosso objetivo não tem que ser ganhar dinheiro em cima da veterinária para pagar as contas. Tem que ser fazer o meu trabalho muito bem feito e isso vai se transformar em dinheiro para pagar minhas contas. Então, eu falo, meu objetivo não é que é ganhar dinheiro. Eu preciso, mas eu falo, se eu fizer o meu trabalho bem feito, isso vai reverter em dinheiro. Então, estou com um paciente lá péssimo. Eu não vou prolongar, vou abrir o de novo, é o jogo aberto. Vou abrir o jogo com o tutor e falar assim, a situação dele hoje é essa, é um quadro irreversível, e que hoje, nesse momento, eticamente, eu não me recusaria a fazer eutanásia, mas essa é uma decisão de vocês. Tem tutor que às vezes na hora já fala, então vamos porque eu não quero que ele sofra mais. Tem gente que fala, olha, eu preciso amadurecer a ideia. Então... Mas por isso também, talvez esse seja mais um motivo da importância, pelo menos eu acho que é importante perguntar para vocês se concordam, de ter um veterinário que acompanhe a vida do animal do início ao fim, que é o que está se perdendo hoje. Não só pelo veterinário, mas também pelo dono que procura o outro que é mais barato, R$20 para fazer um procedimento simples, uma vacina. E pelos planos de saúde. Pelos planos de saúde, está tendo muita rotatividade, tá, mas eu acho que seria muito importante ter um veterinário que acompanhe o animal e seja o veterinário da família ali, né? Porque num momento de estresse, como talvez no final da vida, que tem que fazer uma cirurgia de alta complexidade e de repente não deu muito certo, ele não vai ter... Esse veterinário vai ser a base, além desse outro especialista, para poder ajudar a decidir. Puta, faz sentido, não faz? Mas é o mundo ideal, né? Tá... Nem no humano a gente tem mais isso? Então, mas na veterinária, que está uns 15, 20 anos atrás, nesse ponto a veterinária está avançada. Eu vou contar para vocês que, assim, apesar de estar trabalhando com cirurgias de alta complexidade, eu nunca quis largar o meu lado de clínico geral. Eu acho que é super importante, isso faz parte. Então, assim, eu tenho muito paciente que eu sou esse médico da família desse paciente. Então, eu tenho pacientes que hoje estão com 15 anos, que eu acompanho eles desde o início da vida, tá? Então, assim, eu vejo isso como super importante. Mas é meio raro, não é? Não sei. Eu digo que da minha carteira de clientes clínicos, todos são muito fiéis e de muito tempo. Às vezes é a maneira de trabalhar com esse paciente. É óbvio que se eu estou dentro de um hospital, numa coisa maior, eu não tenho como dar aquela atenção de médico da família. Tem casos que tem como, né? Então, óbvio que, assim, hoje em dia, vamos lá, hoje, dia 9 de maio, se chegar no meu telefone um pedido, olha, eu estou com um filhote e eu preciso que você comece a atender o meu filhote. Eu falo, eu não tenho espaço. Não dá para fazer isso no momento. Mas os que eu tenho na minha carteira antigos, eu sigo. Vamos dizer que, espero que não, mas que até o fim desse ano, 3 desses meus faleceram. Aí você pega mais 3. Aí eu abro mais espaço. Então eu faço algo para que eu consiga dar realmente atenção de médico da família. Esse é aquele que, às vezes, vem no meu WhatsApp, domingo, 9 horas da noite... Gustavo, ele comeu uma migalha de pão que caiu no chão. Tem problema? Eu sou o médico da família, então eu vou conversar, eu vou explicar. Foi bom ter tocado nesse assunto, porque parece que o pessoal mais recente não está mais afim de ficar no celular respondendo essas mensagens bobas e simples de sábado, domingo, algum dia da semana à noite. Né? Já coloca uma mensagem automática, meu trabalho é das 9 às 6... e se for emergência vai para o hospital, né? Você acha que é por isso que está... Porque, ok, que bom que você tem bastante cliente que está com 15 anos, você está acompanhando desde cedo, ótimo. Mas os novos donos de cães já não estão mais sendo assim. Eles estão tendo muita rotatividade, muitas vezes por essa questão de valores que eu falei. Mas talvez um dos motivos seja também do próprio médico veterinário, do próprio profissional que não queira atender fora de hora. Você acha que a pessoa que escolheu ser médico veterinário se esqueceu de que é médico, que tem que estar disponível, óbvio que tem que ter vida, tem que ter uma saúde e equilíbrio emocional também, tem esposa, tem namorado, namorada, né? Mas acho que isso também foi uma das coisas que acabou propiciando. Então, já que ele não me atendeu e eu preciso aqui, eu achei que para mim é uma emergência, eu sou um dono, para mim é uma emergência e ele não me atendeu, então eu vou no vizinho que me atende, eu vou ligando, e aí eu começo a ter 2, 3, 4 profissionais que me auxiliem. Acho que tudo que você falou faz sentido, né? Então, assim, primeiro, do lado do dono.
Hoje em dia, no mundo, as pessoas querem resposta rápida para tudo. Mas também tem os donos chatos pra caramba. Tem outro lado. Tem, lógico. O cara não aguenta mais responder dono chato, a mulher do cara tá, pô, mas de novo. Você... Não, mas por exemplo, então, tem os dois lados da coisa. Mas assim, ó, o cara tá, sei lá, 2, 3 anos levando seu cachorro, sempre faz tudo com você. Você é um clínico geral, tá? Sim. E aí, de repente, hoje, que é um domingo, o meu cachorro comeu uma fatia de pizza e começou a vomitar. Cara, ele vai te buscar. E talvez não custe muito, é uma ligação, às vezes, que você consegue dar uma atenção ali, eu acho que se é seu cliente há anos, você vai responder a isso. Então, mas é que às vezes, sim. Mas tem gente que não tá afim. É meio que assim, não existe um contrato no papel, mas existe, entre aspas, um contrato dessa relação. Então, óbvio que sempre que começa uma relação dessa, eu converso, falo, olha, tô aberto para vocês, mas pode haver momento que eu não vou conseguir responder, e assim... No caso da migalha do pão, não era uma emergência. Se eu não conseguisse responder, estava tudo ok. Então, eu tenho meio que um código com meus clientes. Olha, você tentou falar comigo, eu não respondi. Se for algo realmente urgente e importante, me liga. E se eu estou em cirurgia, eu não posso atender. Mas aí, qual é o meu código com eles? Liga 3 vezes seguidas. Às vezes, meu telefone está lá junto com o anestesista olha e fala, olha... O Dan tá te ligando pela 3ª vez. Falou, tá bom, faz o favor para mim, atende. O anestesista atende, às vezes já dá uma orientação, alguma coisinha. E se mesmo assim, a pessoa tentou falar comigo, não conseguiu, tentou me ligar as 3 vezes e eu não dei sinal de vida, ela já tem orientação do hospital que ela tem que levar o animal. E você, como formador de novos veterinários, você estimula eles a serem especializados ou especialistas, ou a já sair e já ir trabalhar? Como é que você orienta a turma? A minha orientação é, o mundo hoje pede especialização. Porém, eu vejo que, como o Gustavo falou, que está se perdendo esse lado do clínico geral, eu falo para eles, invistam em ser bons clínicos gerais, que isso vai começar a fazer a diferença. Paralelamente, você vai crescendo. Isso. Aqui você paga a conta e forma sua clientela e aí dá um bom atendimento especialização. E se especializa para o outro lado. Porque hoje em dia a especialização tá num nível que é assim, sei lá, no humano já é assim, o ortopedista fala, eu sou especialista em falange da mão. Então assim, dedo. O veterinário vai chegar nesse ponto. Se eu quebrei o cotovelo já é outro carpo, ele fala assim, é na mão, mas não é minha especialidade. Sim. E assim, é um médico tão especialista que se eu chego e falo assim, doutor, eu tô meio que espirrando, você tem como me... Não, você vai procurar um otorrino. Então na medicina tá assim, eu tô vendo que na veterinária tá caminhando para isso. Isso eu acho muito ruim, porque o veterinário, ele tem que ter esse lado do clínico geral. Eu falo que a gente é investigador, a gente vira detetive, tô lá cuidando de um animal, eu tenho que ir atrás com as informações que eu pego do responsável para chegar num diagnóstico. Então, assim, eu não posso simplesmente esquecer do resto, falar minha especialidade é essa e acabou. Então, para os meus alunos eu falo, até porque especializem-se. O paciente não fala, né? É isso. É pior. E uma coisa, você também faz cirurgia em pets não convencionais? Não tenho esse costume, porque eu não conheço tão bem a anatomia e a fisiologia. Mas já existe isso? Já existe. Coisas assim que a gente acharia impensável até um tempo. Já vi um vídeo de um colega que opera animais não convencionais, tirando um tumorzinho de um peixe beta. Você vê o nível que a gente está chegando. No episódio que a gente fez aqui de aquarismo, do Arsênio, eu mostrei a radiografia do meu peixe beta. Né? Então, muito legal, cara, incrível. Então, mas sim, tem. E está aumentando, né? Isso pode ser um bom nicho para um veterinário especialista. Baita nicho. Eu falo para os alunos que uma das áreas que está mais em crescimento é medicina. Você dá uma orientada nesse sentido para eles? Eu busco. Apesar disso não estar no escopo da faculdade, eu durante as minhas aulas eu dou jeito de orientar, por exemplo, questões de mercado, que eu acho que eles saem muito mal nisso. Então eu falo para eles, olha, você vai sair no mercado, eu falei, pensa bem na hora de aceitar um plantão, que o cara vai te... Não desmerecendo qualquer outra profissão, mas que o cara vai te pagar, você ficou estudando 5 anos aqui,
e o cara vai te pagar menos do que ele paga para a moça que vai limpar a casa dele. Eu falei, isso não pode, não existe. Então, eu tento ir dando essas noções de mercado, de como se posicionar. Eu vou jogando isso nas minhas aulas, que eu acho importante, já que não existe nada na faculdade onde eu vá falar exatamente disso. Então, acho que aí faz parte de nós, professores, dar essas noções. Mas eles te questionam isso? Perguntam bastante. Perguntam bastante. Porque deveria ter isso também, né? Noção de marketing, de administração, do que o mercado está precisando. Exatamente. Não tem isso. Até existe disciplinas hoje em dia na faculdade obrigatórias pelo MEC de marketing, de administração, mas assim, não são... não se investe para que sejam boas disciplinas. E além disso, um ensino que eu acho que faz muita muita porque ainda mais na veterinária, que é um profissional autônomo, né? É de educação financeira. Perfeito. O cara precisa entender que ele não tem 13º, ele não vai ter férias, ele vai ter um tempo de vida, ele precisa criar sua própria aposentadoria, cara ser muito disciplinado nisso. Ele né? vai ser o patrão, vai empregar um monte de gente, ele tem que aprender um pouco sobre isso, né? Administração, marketing, educação financeira, tudo isso, né? Gestão de equipe, que é super importante. Por isso que acho que é muito complicado ser veterinário, né? Denso, e o veterinário que vai para a indústria, para o comércio, também não tem nada na faculdade. Nada. Normalmente, esse pessoal aprende em estágio inicialmente e depois vai fazer pós-graduação na área de administração e marketing. É o que normalmente quem está na indústria faz. Quando eu fui trabalhar na Mars, tinha os caras da USP, eu não sei como eu passei naquela entrevista, porque os caras tudo da USP e eu da Alfenas. Tá. E eu entrei. Os caras falavam que faziam, sei lá, estágio em granja, em suíno. Aí eu falei, já crio cachorro, já fui veterinário de exposição de cães. Eles acharam que eu tava no nicho sério. Mas aí que eu vi, nossa, aí fui fazer pós-graduação, entendeu? Então. Mas ninguém nunca me orientou, nunca me falou que eu teria essa chance de ir para a indústria. Sim, não foi por acaso. Porque acho que tem veterinários, tem pessoas que têm mais esse perfil, né? E não tem. A veterinária tá muito complicada. O cara sai muito cru, né? Totalmente. Em tudo. Isso é uma discussão até interessante de a gente ter. Será que o curso de veterinária não tinha que ser um pouco mais assemelhado do que é o curso de medicina nos Estados Unidos, onde tem 2 anos geral para todo mundo, e você já vai se especializando, porque isso é feito na medicina humana, né, nos Estados Unidos. E na veterinária, que a gente tem várias espécies e várias sub-áreas e complexas, não tão simples, será que aos poucos já não tinha que ir se pensando em mudar? Porque se o cara já tem um pouco, ele faz 2 anos comuns ali, ele já sabe que ele prefere mais uma área do que outra, já não é legal ele já sair meio quase como um especialista e não poder atuar em outras áreas, de repente? Essa é a minha opinião. Às vezes, assim, eu faço um período geral de medicina veterinária, que seja 2 anos, que seja 3. E a partir dali, que eu tive noção de tudo, eu falo, agora eu vou finalizar a minha formação nessa área. Eu vejo esse como um caminho ideal, mas eu vejo como difícil, principalmente por causa da última diretriz curricular nacional do MEC, que foi publicada em 2019, que eles mudaram muita coisa buscando formar um veterinário cada vez mais generalista. Então, o que o MEC nos trouxe com a última DCN foi, eu quero um veterinário generalista, não quero um veterinário que busque sair especializado. Entendi. E agora meio período da faculdade, né? Com diminuição de carga horária, então são vários fatores que eu acho muito legal a ideia, mas eu acho muito difícil. E uma coisa também que eu vejo de diferença da medicina para o veterinária, a maioria dos médicos fazem residência. E a minoria dos veterinários fazem residência. Sim. Por quê? Tem um motivo? Acho que tem muito pouco programa de residência. E muito alunos formando. Então, no ano passado, eu acho que o CRMV estava nos 60 mil, o número do CRMV. Eu vi aluno, que foi aluno meu e que se formou no fim do ano passado, com o CRMV 67 mil. Então, vamos dizer que em São Paulo, esse ano, entraram 7 mil novos veterinários. Senhora. Você entende, assim, quantas vagas será de residência que eu tenho? Mas quantos desses 7 mil vão atuar na área? 1.000? 2.000?
Então, é um cenário complicado, mas... Não consigo entender essa conta, porque o cara faz uma faculdade meio período, não sei o que ele vai fazer depois, não sei, sinceramente eu não sei. Por que o cara entrou nessa faculdade? Então, mas você sabe o que está acontecendo, que é triste? Eu, por exemplo, na cirurgia... E é caro pra caramba esse meio período, né? Eu tenho atendido muito erro médico. É isso que está acontecendo. Esse que é o problema. Começou a aumentar muito o caso de processos, né? Contra veterinários. Começou bastante. E é isso. Chega muito erro médico. Veja o cara formado numa faculdade mequetrefe de meio período. Praticamente tudo teórico. Pouco laboratório, pouca mão na massa. Como é que ele vai sair trabalhando? Sim. Deveria ser exigido uma residência. Tipo, o MEC fala, você pode fazer faculdade meio período, mas você tem que fazer residência. Né? É complicado. Bem difícil. Não, é difícil isso aí. Porque as faculdades não têm hospitais, né? Essas faculdades aí. Então, uma das coisas que o MEC exigiu, por outro lado, é que a faculdade tem que ter hospital. É um mínimo. Então, de grandes e pequenos? Isso foi uma exigência. O que as faculdades vêm fazendo, às vezes, por exemplo, monta uma clínica de pequenos, não é nenhum hospital, e faz convênio e parceria com locais para atender grandes. Isso é autorizado. Você fala assim, eu assino um convênio dizendo que a sua granja, ela faz parte da minha faculdade. Bom, se eles realmente fizerem bom uso dessa parceria, tudo bem, né? Então, pelo menos por esse lado, teve essa exigência do MEC. Que é muito complicado. 7 mil só em São Paulo. No Brasil vai formar quanto? 15 mil? Deixa eu voltar para o nosso tema principal, fazer mais uma pergunta. Ainda está muito o custo dessas cirurgias está muito alto, né? Você acha que a tendência é diminuir conforme vamos formando novos especialistas ou não? Porque no final das contas, hoje é um público muito pequeno, a classe alta que vai conseguir bancar isso, né? Isso. Você acha que vai diminuir? Acho. E eu falo isso baseado em algumas coisas que eu já vi na veterinária. Lá atrás, quando eu me formei, comecei a fazer estágio, tomografia computadorizada era uma coisa absurda. Era muito difícil. Se não me engano, tinha 2 locais aqui em São Paulo que faziam e era caríssimo. Hoje, muito hospital, centro diagnóstico tem tomografia e caiu o preço. Então foi isso. À medida que vai aumentando o número de profissionais, vai se popularizando até para os profissionais pedirem mais o exame, a tendência é essa de cair. E eu vejo a tendência dessas cirurgias não virar uma cirurgia, vamos dizer assim, com preços baixíssimos. Mas eu vejo sim essa tendência de caindo, até porque os materiais e insumos também podem cair. Então, por exemplo, eu falei do marca-passo. Se uma hora eu começo a ter um monte de profissional habilitado comprando marca-passo da indústria, a tendência é os preços começarem a cair. Então, eu dei um exemplo. Sim. O anel ameroide da cirurgia de shunt hepático, há uns 5 anos, eu pagava por volta de 3.500 num dispositivo. Hoje a gente já está pagando perto de R$1.000. Nossa, não é muito, né? E, por exemplo, a tomografia já é coberta pelo plano de saúde? Alguns planos já cobrem tomografia. Então, no futuro, talvez essas cirurgias também sejam. Sim. E você vê isso com bons olhos? Eu vejo. Porque eu gostaria muito, quanto mais animal pudesse ter acesso às melhores tecnologias, melhor para eles, melhor para a profissão. Sim, e aí tende a baratear também, né? E é o que eu digo. E a gente tem que ver, é uma profissão com vários profissionais. Eu não posso olhar e falar assim, só que aconteça o que é interessante para mim. Não, tem que olhar como um todo. Então eu vejo sim como interessante. Eu gosto da ideia. O que faz essas cirurgias serem caras não é que como tem poucos especialistas, ele cobra mais. Na verdade, é o material utilizado. É material e é a mão de obra do cirurgião. Então é o que eu digo. E a alocação do centro cirúrgico e tudo mais, que também normalmente, não é qualquer lugar. O que a gente gasta numa cirurgia dessa? Eu preciso estar dentro de um hospital, num centro cirúrgico muito bem equipado. Hoje em dia, o hospital com um centro cirúrgico muito bem equipado, eu pago pro hospital para estar ali. Então já é o primeiro valor. Junto, eu tenho que ter um anestesista muito bom, usando os equipamentos muito bons dessa sala. Vem isso.
eu tenho que ter todo o insumo que eu vou usar nessa cirurgia, seja o duplo J, seja o anel, seja o marca-passo, o que quer que seja. E eu preciso ter o valor da equipe de cirurgia, que normalmente, no meu caso, é a equipe chefiada por mim, com pessoas que estão me auxiliando. Então, assim, no caso da equipe cirúrgica, é aquilo, a gente tem que precificar o tempo de especialização, o tipo de profissional que a gente é no mercado, que é um profissional diferente, que vai fazer coisas diferentes. Então, tudo isso entra na precificação, né? Então, por isso que, com esse conjunto todo, os valores vão lá para cima. Você é um cirurgião que opera em vários hospitais. Hoje em dia, eu estou mais restrito. Porque também deve ter o caso do cirurgião que só opera num hospital. Isso, que é o meu caso hoje em dia. Mas tem os dois formatos. Tem os dois formatos. Os dois funcionam iguais. Sim, funcionam bem. Hoje em dia, eu optei por me restringir a que hoje em dia é um hospital que me oferece uma infraestrutura para operar que eu não encontro igual em nenhum outro. Então, assim, hoje eu olho e falo assim, eu quero entrar tranquilo para operar, e assim, em vários aspectos. Às vezes tem hospital que eu preciso levar o meu material, porque o hospital não tem, às vezes, um material da maior qualidade. Sim, vai ter que se deslocar muito. Então eu carrego 2 malas e um monte de coisa. Lá é assim, eu encosto o carro no estacionamento, com essa roupa eu entro, chego lá no vestiário, eu já tenho o meu pijama cirúrgico separado, boto o meu pijama e o centro cirúrgico já está todo montado com o que eu preciso. E eu sei que o que eles colocam é realmente o que eu preciso e da melhor qualidade. Então eu optei por hoje e falo assim, só opero aqui. Pelo que eu entendi, é super importante que tenha a equipe toda treinada, né? Então, os instrumentadores, o anestesista, enfim. E nem sempre, eu não sei como que é feito esse acordo, mas nem sempre é possível. Aquele anestesista naquele dia, naquele horário, talvez ele tenha outros compromissos, enfim. É necessário ter mais de uma equipe, ou seja, ter pessoas para repor? Então vamos lá. Anestesista, sim, é importante ter mais de uma equipe, principalmente para as emergências. Porque nas cirurgias agendadas no dia a dia, é mais fácil. Às vezes a gente combina, eu falo com aquele meu anestesista de preferência, falo assim, olha, vamos operar toda terça e sexta? A gente marca, fecha a agenda e toda terça e sexta a gente está operando. Agora, quintas, 11 da noite, já aconteceu de me ligarem do hospital e falar assim, olha, tô com um cachorro, foi um cachorro, isso, tô com um cachorro com um trombo na aorta abdominal. Você precisa vir agora operar. Beleza, eu vou e eu não sei quem é o anestesista de plantão lá. Eu até posso ligar para o meu anestesista de preferência, mas às vezes não é possível. Então, assim, no hospital, hoje em dia eu conheço a equipe de anestesista, então somos muito bem entrosados. Mas sim, a gente tem, por exemplo, eu ligo lá e falo, olha, hoje eu vou fazer uma correção de uma comunicação interatrial. Então, aquela cirurgia dos 8 minutos. Eu falo, eu preciso que marque com o anestesista X. Então, aí vai ver uma data que tem esse anestesista. Então, no dia a dia, a gente pode utilizar a equipe que está mais entrosada. Para as emergências que não. Entendi. Questão de auxiliar de cirurgia, que é importante para essa cirurgia de alta complexidade. Complica se eu tiver um auxiliar não treinado. Então, assim, os auxiliares que estão entrando comigo, eles já estão acostumados com o meu jeito de trabalhar, eles já sabem o que fazer. Eu não posso pegar no meio de uma cirurgia cardíaca e ensinar o auxiliar a me auxiliar. Não, eu vou começar a ensinar ele lá, até mais um motivo para eu ainda fazer as castrações, essas outras cirurgias. Sim. Lá ele está pegando o jeito de operar comigo. Instrumentador é alguém muito pouco usado na veterinária ainda. Uhum. E eu vejo isso até para não só aumentar custo de cirurgia. Então, por exemplo, nas minhas cirurgias, quando é que eu uso o instrumentador? Na que eu preciso fazer em 8 minutos. Lá eu preciso de alguém só mexendo com o material e colocando na minha mão. Lá, ok. Então eu brinco que o instrumentador que vai trabalhar 8 minutos e ganhar por uma cirurgia de horas. E o outro lado, você precisou de um segundo anestesista, você arrumou. Se naquelas 11 da noite você não pode operar, o hospital vai conseguir alguém? O hospital tem uma lista de cirurgiões e lá a gente se divide assim. Por exemplo, quinta-feira é o meu plantão. Plantão à distância. Plantão à distância. Eles me ligam.
não conseguiram Você tá no casamento, comigo, já tomou uma, não posso ir. eles têm o número 2, tem o número 3. Acontece, né? Às vezes, aí na sexta não é meu dia, mas tentaram o primeiro, já aconteceu comigo. E foi muito engraçado, porque eu estava na festa de fim de ano da faculdade, Então aí, ó. só que eu não tinha começado a beber. Eu tava lá ainda, sabe, aquela fase inicial dos petisquinhos, aquela coisa, eu tinha acabado de chegar na festa. Ixi, Maria. Tocou o telefone, era o hospital. Atendi eles, doutor, você tá por São Paulo? Tô. Você pode vir ao hospital porque chegou uma cirurgia assim assado. Perfeito, fui. Então é isso, normalmente o hospital tem um plano A, B, C e D. Tá? Para poder dar conta. Então, existe algumas situações que são bem mais restritas, né? Então, o caso da cirurgia do trombo na aorta é uma cirurgia vascular super complicada. São pouquíssimos que mexem. Então, aí fica mais complicado. Às vezes, não conseguiu o plano A, B, C, não existe o D. E um hospital ajuda o outro? Ou não? Infelizmente, não. Não tem essa comunicação. Não tem. Mas seria necessário? Seria melhor, né? Ah, eu acho que seria tão bom. Mas tem alguns pontos que são deficientes por conta dessa falta de comunicação? Eu vejo isso, poxa, às vezes, sei lá, tá um hospital e fala assim, olha, vamos lá, tô numa situação que o meu aparelho de raio-x deu problema. Uhum. Eu poder ligar pro colega e falar assim, olha, vamos dar uns casos de raio-x pra fazer aí, tal, beleza. E não rola isso? Não rola, não tem essa, Que estranho, essa né? troca. Eu falo que um dos defeitos do profissional médico veterinário é essa falta de união. A falta até de corporativismo, de se ajudar, Então, isso eu ainda vejo que não está legal. E que eu espero que essa nova geração esteja saindo melhor nesse ponto. Mas realmente é algo não legal, assim. As pessoas se veem como concorrentes e ponto. No meu caso... Podiam somar em vez de dividir, né? Eu não sou concorrente de ninguém, é o que eu falo. Eu sou parceiro dos veterinários, a gente tem que trabalhar junto. Então, o veterinário, na clínica dele, atender um caso de uma cirurgia complexa, vamos trabalhar junto, mas o paciente é seu. Eu opero, presto um serviço, ele é seu. E assim tem que ser. Mas muitos ainda não têm essa visão. Tem a visão da concorrência. Estranho, né? Bom, tem algum assunto importante que a gente não falou que você gostaria de conversar? A gente está chegando no final já. Vamos lá, eu acho que das técnicas que a gente tem hoje em dia de alta complexidade, conversamos, falamos de um panorama geral. Eu acho que o grande ponto final disso é algo que a gente já falou, mas que eu acho que vale a pena repetir. Todo mundo pode chegar nesse nível de cirurgia. Uhum. Todo mundo pode falar, vou me especializar para chegar a ser um cirurgião que vai conseguir trabalhar com cirurgia de alta complexidade. O que eu preciso para isso? Muito esforço, muita dedicação, muito treino e muito estudo. Fez isso, todo mundo é capaz. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Todo mundo em qualquer faculdade? Todo mundo em qualquer faculdade, assim. Às vezes sua faculdade não é das melhores, você compensa com estudo por fora, com estágio por fora, com treinamento por fora. Então, eu vejo mesmo com faculdades não tão boas, todo mundo capaz de chegar lá. É isso, vai estudar. Aí vai. É que às vezes assim, alguém que está numa faculdade não tão boa, tá lá porque é isso, porque ela é fácil. Fácil não vai chegar a lugar nenhum. Ele já está procurando um caminho mais tranquilo, né? Vai entender isso, né? Às vezes também com 17 anos, cara, você nem sabe, tem que escolher, tá naquela pressão de para onde eu vou. A faculdade onde eu leciono em São Caetano é uma faculdade que tem um nível difícil. Lá não é fácil o aluno sair com diploma. Eu já tive muito aluno que chegou e falou assim, professor, vou mudar. Eu tô saindo e vou para outra porque aqui é muito difícil. Acontece. E ele fala, se eu continuar aqui eu não me formo. E sabe que se for para outra vai formar. E os valores de uma faculdade mais fácil e mais difícil são iguais ou é muita diferença? Não, às vezes está não até é nem por valor. Não é nem tanto o valor o problema. O problema é isso, é saber que é difícil. Assim, na nossa, a gente tem uma gestão que fala para os professores o seguinte, professores, a gente precisa formar bons veterinários, trabalhem para isso. Todo professor quer. Já conheço colegas que a faculdade fala, olha,
Facilita porque eles são nossos clientes. Também então, tem aí... essa visão da própria universidade de enxergar o aluno como cliente eles são ou nossos como clientes. futuros profissionais, colegas de profissão, né? Exato. Que virou um negócio, cara. E não só na universidade, mas no ensino médio, no ensino fundamental até. Tudo. Né? Virou um negócio. Você não vê? O professor não tem autoridade em sala de aula. Não pode mais reprovar. Chega no... Na faculdade também tem isso que não pode mais reprovar? Não, graças a Deus não. Não quer continuar. Progressão continuada. A gente teve, inclusive, semana passada, a gente deu as provas e tem aquela famosa vista de provas que é o chororô, né? Eu brinco com os alunos e falo, está aberta a sessão do choro. Venham chorar. Mas o choro é livre. O choro é livre e arriscado. Se eu olhar, e aconteceu esse semestre, eu comentei com o professor hoje. Chegou a aluna e me mostrou, ai, professor, aqui você só me deu meio ponto, mas eu queria mais. Vou dar menos. Falei, eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu dei meio ponto. Era 0 nessa questão. Quer que eu mude? Mudei. Viu, pessoal? Que esperto. Já que eu falo, o choro é livre. Só que corre o choro risco. pode melhorar, piorar ou ficar igual. Corre risco, exato. E nessa relação de aluno-professor, teve alguma situação diferente que você se lembra de que vale a pena contar, de talvez desrespeito ou alguma situação diferentona que vale a pena a gente contar aqui, uma história apesar boa. De eu ser um professor chato, exigente, que cobro muito, eu falo que eu faço isso em prol da boa formação deles. Então, eu normalmente tenho uma relação muito boa com meus alunos, tá? Então, em sala de aula, fora de sala de aula, eu consigo manter uma relação muito boa. Eu falo que tem de 2 a 3 semanas no ano que eles sentem muita raiva de mim, que são as semanas de prova. Prova e vista de prova, mas fora isso a gente se dá bem, vai bem. Mas situações que eu já tive que resolver em sala de aula foi de separar briga física acontecendo. Entre eles, eles. Nada com você. Não, nada comigo. Então, assim, nunca houve nada de eu falar, fui desrespeitado por aluno. Conheço professores que já foram. Mas eu acho que tem um ponto que eu consigo colocar em sala de aula, que é mostrar que o professor está ali para ajudá-los, que eu quero ajudar a formar bem aquele profissional e que para isso precisa ter uma relação de respeito. Então, isso nunca ocorreu. Mas, assim, já de separar aluno, e assim, uma vez foi numa... A gente tenta mudar a técnica de dar aula, né, para fazer coisa diferente. Estava fazendo uma atividade simulando a digestão ruminal, uma coisa assim. Então, que eu representei que um papel era a celulose que o ruminante come, e aí molhando esse papel para dizer que o alimento está úmido. Eu falei, agora você, rumen, passe para o retículo o alimento. E aí, acho que eram 2 pessoas que não se davam bem, eu não sabia disso, o cara pegou e jogou o papel na cara do outro. No que jogou o papel na cara do outro já veio no queixo dele. E aí eu tive que intervir para parar aquilo. E você reprova muito aluno? Vamos lá. Eu digo que eu não reprovo ninguém. Quem se reprova são eles. Mas você tem Mas, sim, acontece. Quantos % aí você acha? Vamos lá. Ó, vou falar do cenário desse ano que eu acho que vai acontecer. Em técnica cirúrgica, pelo panorama da primeira prova, de tudo, eu acredito que de uns 15% a 20%. Isso é algo que... Isso é o esperado. Vou perguntar uma curiosidade que é bastante particular. Quando isso acontece, tem dois jeitos opostos de se pensar, né? O primeiro modo é falar assim, não, um bom professor... Ele é tão bom que ele consegue, de fato, passar o máximo de conteúdo e os alunos vão muito bem na prova e tiram notas boas. E óbvio que isso abre brecha do tipo, tá, o cara faz uma prova fácil, não passa conteúdo nenhum e tal. E o outro não, o professor tem um gostinho de reprovar os alunos porque ele sabe, tem um lado meio sarcástico ali, né, de dar umas notas mais baixas, ele sabe que vai ter, sei lá, 30%, 20% de alunos. O que você pensa sobre isso? Você sente um prazerzinho assim, de falar, aquele lá não foi. Não, puta, eu fico triste quando reprova, assim,
é aquele lado, eu sou super exigente, então eu falo, não vai passar se não me mostrou que está preparado, que aprendeu o suficiente. Vai operar e vai zoar o paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu fico chateado, porque eu tento falar para os alunos que assim, a nossa relação é uma relação de parceria. Nós não somos inimigos. É algo que eles precisam entender. Alguns entendem, mas outros não. Outros acham aquilo que você falou, que o professor está ali, mas o professor veio hoje com o objetivo de me ferrar. Não é isso, eu quero só ensinar. Mas, por exemplo, na prova de cirurgia, eu coloquei uma questão de uma coisa básica na cirurgia, que é saber dar um nó para fechar uma sutura. Eu faço estatística das questões, né? Nessa questão, 63% dos alunos errou o nó. E aí eu falei para eles, sabe o que aconteceu? 63% de vocês fez uma cirurgia mal feita que vai dar complicação. Pode acontecer isso? Não pode. Então, é o que eu falo para eles, assim, eu tenho que ser exigente, assim, em tudo, mas na cirurgia especificamente, porque se eu não for exigente, não dá, o cara vai sair sem saber fazer e a gente está lidando com vidas. Você deu a resposta perfeita. Eu esperava que você fosse falar isso mesmo. Isso vai dar um excelente corte. Acho que é muito importante para o pessoal ter essa ideia. Porque muita gente enxergar o professor é nossa, esse professor quer ferrar todo mundo, esse professor quer isso. E não é, né? Porque é o trabalho dele. Ele está ali na melhor boa vontade, às vezes ganhando muito menos do que se ele estivesse no mercado trabalhando, para tentar passar conhecimento, né? Então a gente tem que aproveitar o contato com esses bons professores, né? Então é isso, que fique o recado para os alunos. Muito legal. Nós não comemoramos quando ele vai mal, nós ficamos tristes. Boa, muito bom. Gostou de estar aqui? Muito bom. Pô, que legal, Adorei. achei muito bacana. Eu vou mostrar para alguns alunos novos de faculdade, que são meus alunos de Agility. Esse episódio vai ser bem legal. Não, bem bacana, muito bom, gostei muito. E eu não tava olhando no relógio, mas para mim é surpreendente que já passou 2 horas. Incrível, não é? Quase cara? 2 horas. Todo mundo pensa isso. A gente já está até acostumado agora, mas a gente não continuaria falando aqui mais 1, 2 horas, porque passa muito rápido, né? Tranquilo. A gente acabou não falando só de cirurgia, né? Cresceu o assunto. Foi embora. Pessoal que está em casa, espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muita gente tem assistido a gente e acaba se esquecendo de se inscrever no canal. Esse é o nosso reforço positivo. Então faz o seguinte, ó, clica no curtir, se inscreve no canal e se você lembrar de alguém que está estudando veterinária ou estudante de outras faculdades, inclusive, acho que é importante, você que gosta muito de bichinho, você que é um dono de cachorro e se preocupa muito quando chegar nessa época que talvez o cachorro precise de uma cirurgia, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, tá bom? Obrigado e até a próxima. E se tiver dica de convidados também. Temas e convidados. Temas e convidados é uma boa também. Gustavo, valeu. Foi ótimo. Obrigado. Espetacular. Pessoal, ótimo estar aqui com vocês. Façam tudo isso que o Gustavo falou. Curte, compartilha, divulga, porque o canal é o máximo. Valeu. Boa. Muito bom. Perfeito, cara.